Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Eu vou ler para vocês um texto do Freud, que talvez faça vocês entenderem por que eu fiz algumas postagens hoje um pouco politizadas, né? Por que a nossa pauta às vezes precisa ir para esse lugar? Porque isso também faz parte de uma coisa chamada linguagem, aquela a qual nós estamos submetidos, lembra? Eu venho falando isso nos posts do Neurodiário. O curso sobre escuta simbólica vai falar sobre isso. E o nosso tio Lacan dizia para nós o quê sobre a linguagem? Que nós não a dominamos, nós somos dominados por ela. E como a linguagem, né, ela está também, né, atrelada a sistemas que nós vivemos, né, como o capitalismo, então nós estamos imersos nisso, sem controlar coisa nenhuma, e muito alienados a certos lugares, né, que são baseados quase da mesma forma que o sistema de castas, né, da Índia, que muita gente critica, mas sem que a gente perceba, porque isso não é dado dessa forma, né? Ninguém diz para você, muito pelo contrário. A promessa é que se tu trabalhar muito, tu pode sair do lugar que você nasceu e conquistar o mundo, né? Mas a gente sabe que neste meio existem alguns poréns, né? E um deles é a prisão que nós vivemos dentro da nossa própria constituição de sujeito. Eu vou ler esse texto aqui. Esse vídeo vai ficar enorme, então eu já sei que boa parte das pessoas não vão querer chegar até o fim. Então, os sortudos que forem até o fim, parabéns. Vocês são a resistência, sabe? O movimento separatista é quase Star Wars aqui. Vamos lá. Solicitado a contribuir. Caro amigo, solicitado a contribuir com algum escrito para a comemoração dos seus 70 anos, esforcei-me bastante por encontrar algo que fosse digno do senhor. Em alguma medida, que pudesse expressar minha admiração por seu amor à verdade, pela coragem em suas crenças, pela afeição e solicitude que tem pela humanidade, ou que testemunhasse a gratidão pelo escritor que me proporcionou tanto prazer e elevação. Mas foi em vão. Sou 10 anos mais velho que o senhor. Minha capacidade de produzir se esgotou. O que afinal lhe posso oferecer é a dádiva de alguém empobrecido, que já conheceu dias melhores. Como o senhor sabe, meu trabalho científico teve por meta esclarecer fenômenos insólitos, anormais, patológicos da psique, isto é, fazê-los remontar às forças psíquicas que, por trás deles, atuam e mostram os mecanismos ali em ação. Procurei fazer isso primeiramente em minha própria pessoa, depois em outros indivíduos, e enfim numa ousada extrapolação no gênero humano como um todo. Um fenômeno desse tipo que vivenciei uma geração atrás, em 1904, e jamais pude compreender, tornou a aparecer em minha lembrança nos últimos anos. Inicialmente não soube por quê, afinal me decidi a analisar essa pequena vivência e agora lhe comunico. Ele comunica o resultado desse estudo. Nisso, devo lhe pedir que dispense a certos dados de minha vida pessoal, mas atenção do que eles normalmente mereciam. Um distúrbio de memória na Acrópole. Todos os anos naquele tempo, eu costumava realizar uma viagem de férias com meu irmão mais jovem. No final de agosto, início de setembro. Essa viagem durava algumas semanas e nos levava a Roma, a alguma outra região da Itália ou ao litoral do Mediterrâneo. Meu irmão é 10 anos mais jovem do que eu, ou seja, tem a mesma idade que o senhor. Uma coincidência que somente hoje me ocorre. Nesse ano, ele me explicou que seus negócios não lhe permitiam uma ausência mais longa, poderia ficar fora no máximo uma semana. Teríamos de encurtar nossa viagem. Então, decidimos viajar por Trieste até a ilha de Corfu, onde passaríamos nossos poucos dias de férias.
Em Trieste, ele visitou um seu amigo de negócios que lá vivia e eu o acompanhei. O homem perguntou amavelmente sobre nossos planos e, quando soube que pretendíamos ir a Corfu, desaconselhou-nos vivamente. O que queres vocês lá por essa época do ano? É tão quente que não poderão fazer nada. É melhor irem a Atenas. O vapor da Lloyd parte hoje à tarde. Terão 3 dias para ver a cidade e ele os pegará no trajeto de volta. Será mais agradável e valerá bem mais a pena. Ao deixarmos a casa do triestino, estávamos de péssimo humor. Discutimos a sua sugestão, achamos que era imprópria e enxergamos apenas obstáculos à sua realização. E imaginamos também que não poderíamos entrar na Grécia sem passaporte. Vagamos pela cidade, descontentes e indecisos, durante as horas que faltavam para a abertura do escritório da Lloyd. Quando chegou o momento, fomos para o guichê e compramos passagens para Atenas como se fosse algo natural, sem nos preocupar com as supostas dificuldades, sem nem mesmo comentar nossas razões para aquela decisão. Esse comportamento era muito singular. Depois reconhecemos que imediatamente e de bom grado havíamos aceitado a sugestão de ir para Atenas em vez de Corfu. Por que então havíamos passado o tempo até a abertura dos guichês de mau humor, simulando impedimentos e dificuldades? Quando na tarde após a nossa chegada eu me achava na Acrópole e lançava o olhar sobre a paisagem ao redor, veio-me subitamente esse singular pensamento. Então tudo isso existiu realmente? Tal como nós aprendemos na escola? Colocado de forma mais precisa, a pessoa que fez o comentário separava-se de maneira bem mais aguda do que geralmente se notava de uma outra que percebia esse comentário. E ambas estavam assombradas, ainda que não pela mesma coisa. Uma comportava-se como se fosse obrigada, sob o impacto de uma observação indubitável, a crer em algo cuja realidade até então lhe parece incerta, fazendo um leve exagero, como se alguém passeando à margem do Loch Ness, na Escócia, subitamente deparasse com o corpo do célebre monstro lançado à terra e tivesse que admitir. Então ela existe de fato, a serpente marinha em que não acreditávamos. Mas a outra pessoa estava justificadamente surpresa, pois não sabia que a existência real de Atenas, da Acrópole e daquela paisagem era objeto de dúvida. Esperava isto sim uma manifestação de enlevo e admiração. Agora se poderia dizer que o pensamento estranho na Acrópole apenas enfatiza que ver algo com os próprios olhos é muito diferente de apenas ouvir ou ler sobre algo. Mas isto não deixaria de ser uma singular maneira de exprimir um lugar comum sem interesse. Ou seria possível arriscar a afirmação de que, quando estudante ginasial, eu julguei estar convencido da realidade histórica da cidade de Atenas e seu passado. Mas com o pensamento tido na Acrópole, me dou conta de que no inconsciente não acreditei nisso na época. Apenas agora adquiro uma convicção que chega ao inconsciente. Tal explicação parece profunda. Quando ele coloca chega ao inconsciente, ele coloca entre aspas, tá? Tal explicação parece profunda, no entanto. É mais fácil oferecê-la do que prová-la. Será muito questionável teoricamente. Não. Acho que os dois fenômenos, o mau humor em Trieste e o pensamento na Acrópole, estão intimamente relacionados. O primeiro é mais facilmente compreensível e pode nos ajudar na explicação do segundo. A experiência em Trieste também percebo apenas uma expressão de incredulidade. Vamos ver Atenas? Está fora de questão. Há muitas dificuldades. O mau humor naquele mesmo instante corresponde ao lamento de que isso esteja fora de questão. Seria tão bonito. Agora compreendemos do que se trata. É um desses casos de too good to be true, bom demais para ser verdade, que tão bem conhecemos. Um caso dessa incredulidade que frequentemente surge quando somos surpreendidos por uma boa nova, ao saber que ganhamos um prêmio, que acertamos na loteria, ou para uma garota apaixonada, a notícia de que o amado apresentou-se aos seus pais como pretendente e assim por diante. Constatar um fenômeno leva naturalmente a perguntar sobre a sua causa. Vou colocar um parênteses para fazer um comentário aqui, que
Não sei se vocês perceberam, mas Freud, um homem da sua época, vivendo as questões da sua época. E as questões, inclusive, do Dream Gap de homens e mulheres, tá? Que um dia eu explico melhor sobre esse Dream Gap. Mas pensem nisso, né? Que é esse fosso dos sonhos, né? Olha só que interessante que ele coloca. Ele dá 2 exemplos. Um para homens, que seria o de ganhar um prêmio ou acertar na loteria, que envolve, money, né? Ou ganho, né? E a garota seria sobre o apaixonamento, sobre ter o amado, né? Sobre esse amado ir lá pedir aos seus pais, pedir ela em casamento. Olha só, né? Como isso é importante, gente. A gente pensar por que se pensa isso quando a gente dá exemplos. Isso tem tudo a ver com o curso que eu vou dar, hein, gente? Constatar um fenômeno leva naturalmente a perguntar sobre a sua causa. Uma incredulidade, assim, é evidentemente uma tentativa de rejeitar uma parcela da realidade. Mas há algo de estranho nisso. Não. Nos surpreenderíamos em absoluto se essa tentativa fosse dirigida a uma parcela da realidade que ameaçasse com desprazer. Nosso mecanismo psíquico está, digamos, regulado para isso. Mas por que tal incredulidade em relação a algo que, pelo contrário, promete um enorme prazer? Uma conduta realmente paradoxal. Mas me recordo que já lidei antes com o caso de pessoas que, como formulei então, fracassam no triunfo. Normalmente se fracassa com a frustração, a não realização de uma necessidade ou desejo. Mas nessas pessoas dá-se o contrário, adoecem, até mesmo sucumbem pelo fato de lhes ter sido realizado um desejo extremamente forte. Mas o contraste entre as duas situações não é tão grande como parece de início. No caso paradoxal, ocorre simplesmente que uma frustração interna toma o lugar da externa. O indivíduo não se permite a felicidade. A frustração interna ordena que ele se apegue à externa. Mas por quê? Porque esta é a resposta numa série de casos. Ele não pode esperar algo tão bom do destino. Ou seja, novamente, o too good to be true, a manifestação de um pessimismo do qual muitos de nós parecem abrigar uma boa porção. Em outros casos, assim como nas pessoas que fracassam ao triunfar, há um sentimento de culpa ou de inferioridade que pode ser trazido desta forma. Não sou digno dessa felicidade, não a mereço. Mas esses dois motivos são, no fundo, o mesmo. Um é apenas a projeção do outro. Pois, como há muito se sabe, o destino do qual se espera um tratamento tão ruim é uma materialização de nossa consciência, do rigoroso supereu dentro de nós, no qual sedimentou-se a instância punitiva de nossa infância. Assim, creio, estaria explicado o nosso comportamento em Trieste. Não podíamos acreditar que nos era destinada a alegria de ver Atenas. O fato de que a parcela de realidade que queríamos rejeitar era, no início, apenas uma possibilidade, determinou as peculiaridades de nossa reação imediata. Depois, quando estávamos na Acrópole, a possibilidade se tornou realidade, e a mesma descrença achou uma expressão modificada, mas bem mais nítida. Eis o que esta seria, sem distorção. Eu jamais acreditaria que me fosse dado ver Atenas com meus próprios olhos algum dia, como sem dúvida sucede agora. Quando me recordo em ser satisfeito, quando me recordo o ardente anseio de viajar e ver o mundo que me dominava no tempo do ginásio, e depois, como ele demorou em ser satisfeito, me surpreende esse tardio efeito na Acrópole. Eu tinha 48 anos então. Não perguntei a meu irmão se ele sentiu algo semelhante. Havia uma certa reserva em torno do episódio. Já em Trieste, ela impedira que trocássemos ideias. Se decifrei corretamente o sentido de meu pensamento na Acrópole, de que ele expressava minha infeliz surpresa por me achar naquele local, então surge a questão seguinte, de por que esse sentido teve uma roupagem assim deformada e deformadora no pensamento. O conteúdo essencial deste foi preservado também na deformação, é uma descrença. Conforme o testemunho de meus sentidos, eu me acho agora na Acrópole, mas não consigo acreditar.
Essa descrença, essa dúvida quanto a uma parcela da realidade é deslocada de dois modos na manifestação. Primeiro, é remetida ao passado. Em segundo lugar, é deslocada de minha relação com a Acrópole, a existência mesma da Acrópole. Assim se produz algo que equivale a dizer que antes havia duvidado da existência real da Acrópole, algo que minha memória rejeita como sendo errado e mesmo impossível. As duas distorções envolvem dois problemas independentes. Podemos tentar compreender mais a fundo o processo de transformação. Sem especificar no momento como cheguei a isso, tomarei como ponto de partida que o fator original devia ser uma sensação de que algo incrível e real se podia perceber naquela situação. Esta compreendia minha pessoa, a Acrópole, e minha percepção dela. Eu não sabia o que fazer com essa dúvida. Claro que não podia duvidar de minhas impressões sensoriais na Acrópole, mas me lembrei de que no passado havia duvidado de algo que tinha relação com aquele lugar. E assim encontrei o expediente de situar a dúvida no passado. Mas com isso ela muda o seu teor. Não me lembrei simplesmente que na juventude duvidara de algum dia chegar a ver a Acrópole. Afirmei isto sim, que naquele tempo não acreditara em absoluto na realidade da Acrópole. Precisamente esse resultado da deformação me leva a inferir que a situação na Acrópole continua um elemento de dúvida da realidade. É certo que até agora não consegui tornar claro o processo, por isso direi brevemente, em conclusão, que toda essa situação psíquica, aparentemente confusa e difícil de ser exposta, resolve-se prontamente com a suposição de que na Acrópole, por um momento eu tive ou posso ter tido a seguinte sensação: o que eu vejo não é real. Chama-se a isso sensação de estranhamento. Eu procurei rechaçá-la e o consegui à custa de uma falsa afirmação sobre o passado. Esses estranhamentos são fenômenos muito curiosos, ainda pouco compreendidos. Embora sejam descritos como sensações, são evidentemente processos complicados, ligados a certos conteúdos e vinculados a decisões relativas a esses conteúdos. Bastante frequentes em determinadas doenças psíquicas, tão pouco são desconhecidos na pessoa normal, como as eventuais alucinações nos indivíduos sadios, mas certamente são atos falhos de estrutura normal, como sonhos que, não obstante seu regular aparecimento nas pessoas sãs, consideramos modelos de distúrbios psíquicos. São observados em duas formas: ou uma fração da realidade nos parece estranha, ou uma fração do próprio eu. Nesse último caso, fala-se de despersonalização. Estranhamentos e despersonalizações são intimamente relacionados. Há outros fenômenos em que podemos enxergar a contrapartida positiva deles, por assim dizer, a chamada false reconnaissance, o déjà vu, o déjà rencontré, ilusões em que buscamos aceitar algo como pertencente ao nosso eu, assim como nos estranhamentos nos esforçamos em excluir algo de nós. Uma tentativa de explicação místico-ingênua e pouco psicológica pretende utilizar os fenômenos déjà vu, ou déjà vu, né, como prova de existências passadas de nosso eu psíquico. Da despersonalização chega-se a double conscience, que é mais corretamente chamada cisão da personalidade. Mas tudo isso é ainda tão obscuro, tão pouco alcançado pela ciência, que não me permito abordá-lo mais demoradamente com o senhor. É suficiente para meus propósitos retomar duas características gerais dos fenômenos de estranhamento. A primeira é que todos servem à finalidade da defesa. Buscam manter algo longe do eu, negá-lo. Novos elementos que podem solicitar medidas de defesa aproximam-se do eu a partir de dois lados: do mundo externo real e do mundo interno de pensamentos e impulsos que emergem no eu. Essa alternativa talvez coincida com a distinção entre os estranhamentos propriamente ditos e as despersonalizações. Há um grande número de métodos, mecanismos, dizemos, de que o nosso eu se vale no cumprimento de suas tarefas defensivas. Em minha vizinhança imediata se desenvolve, no momento, um estudo desses mecanismos de defesa. Minha filha, a analista de crianças, está escrevendo um livro sobre esse tema.
O mais primitivo e mais fundamental desses métodos, a repressão ou recalque, né, serviu de ponto de partida para o nosso aprofundamento na psicopatologia. Entre o recalque e o que chamamos de defesa normal ante o que é penoso ou insuportável, através de reconhecimento, reflexão, julgamento e ação apropriada, há toda uma série de condutas do eu, de caráter mais ou menos claramente patológico. Permita-me lembrar um caso limite desse tipo de defesa. O senhor conhece o famoso lamento dos mouros espanhóis, que conta com o rei Boabdil. Recebe a notícia da queda de sua cidade, Alhama. Ele sente que essa perda significa o fim de seu reinado, mas não querendo reconhecer a verdade disso, resolve tratar a notícia como non revés. A estrofe diz: cartas le fueron venidas, de que Alhama era ganada. Las cartas eco en el fuego y el mensajero matará. Nota-se facilmente que participa dessa conduta do rei a necessidade de contestar sua sensação de impotência. Ao queimar as cartas e ordenar que matem o mensageiro, ele busca mostrar que ainda tem o poder. A outra característica geral dos estranhamentos, sua dependência do passado, do tesouro de lembranças do eu e de anteriores vivências penosas, talvez reprimidas desde então, não é admitida sem objeção. Mas justamente minha experiência na Acrópole, que culmina num distúrbio de memória, numa falsificação do passado, nos ajuda a demonstrar essa influência. Não é verdadeiro que eu tivesse duvidado da existência de Atenas nos anos do ginásio. Apenas duvidei que algum dia eu pudesse visitar Atenas. Fazer uma viagem tão longa, ir tão longe, parecia-me além de toda possibilidade. Prestem atenção nisso. Parecia-me além de toda a possibilidade. Isto se relacionava à pobreza e estreiteza de nossas condições de vida quando eu era jovem. Prestem atenção nisso! Por que nós lutamos por pautas, né? O anseio de viajar também era, sem dúvida, expressão do desejo de escapar daquela opressão, aparentado ao impulso que leva tantos filhos adolescentes a abandonar a casa. Havia muito eu percebera que boa parte do prazer de viajar consiste na realização desses velhos desejos, isto é, tem raiz na insatisfação com a casa e a família. Quando pela primeira vez vemos o mar, cruzamos o oceano, experimentamos como realidades, países e cidades que foram, durante muito tempo, inatingíveis e distantes objetos de desejo, sentimos-nos como um herói que levou a cabo inacreditáveis façanhas. Naquele momento, na Acrópole, eu poderia ter perguntado ao meu irmão: você se lembra que em nossa infância fazíamos diariamente o mesmo caminho da rua até a escola e todo domingo íamos ao Prater ou a um dos lugares do campo que já conhecíamos bastante? E agora estamos em Atenas, bem na Acrópole. Realmente fomos longe. E se podemos comparar um evento assim pequeno com algo maior, não sucedeu que Napoleão, ao ser coroado imperador em Notre-Dame, voltou-se para um de seus irmãos, terá sido mais velho, José, e comentou: que diria Notre Père, nosso pai, né? Se estivesse aqui hoje. Mas aqui deparamos com a solução para o pequeno problema de por que, já em Trieste, havíamos estragado o prazer da viagem a Atenas. Deve ser que um sentimento de culpa se acha ligado à satisfação de haver ido tão longe. Há algo errado nisso. Algo proibido desde sempre. Outra coisa que nós vamos estudar, e isto daqui precisa ser ouvido nos nossos pacientes, né? Tem relação com a crítica da criança ao pai, com o menosprezo que toma o lugar da superestimação infantil inicial de sua pessoa. É como se o essencial no êxito fosse chegar mais longe que o pai, e querer superá-lo ainda fosse interditado. A essa motivação geral se junta, em nosso caso, um fator particular. No próprio tema Atenas e Acrópole, já se encontra uma referência à superioridade dos filhos. Nosso pai foi comerciante, não teve educação ginasial.
Atenas não podia significar muito para ele. O que perturbou nossa fruição da viagem a Atenas, portanto, foi um impulso de piedade. Agora o senhor não mais se surpreenderá com o fato de a lembrança da experiência na Acrópole me visitar tão frequentemente depois que eu próprio me tornei velho e necessitado de tolerância, não mais podendo viajar. Muito cordialmente, seu Sigmund Freud, janeiro de 1936. E assim acabamos. 25 minutos de vídeo, eu espero que vocês tenham chegado até aqui, porque isso é ouro. Beijo.